Bom, pessoal, então nós vamos dar início à primeira aula online, né? A gente vai iniciar com primeiros socorros. A aula de hoje, a primeira aula, vai ser sobre a legislação sobre primeiros socorros, beleza? Mas antes disso, eu gostaria que habilitassem o microfone, quem puder, tá, pessoal? E me falem, o que é que você entende sobre primeiros socorros? Podem habilitar o microfone. Se vocês notarem que tem outra pessoa falando, aí é só esperar a outra pessoa terminar de falar e dar sequência. Vocês ficar com vergonha não, pessoal. É o primeiro atendimento prestado, né, à vítima, eu entendo assim. Primeiro atendimento prestado à vítima. Quem mais? E aí, pessoal, mais ninguém querendo falar? Sem medo, pessoal. No caso, eu concordo. Seria aquele primeiro atendimento, aquele primeiro socorro mesmo que você pode dar, assim que você entra em contato com a vítima. Então, seria o primeiro contato com a vítima, né? Seria colocar a mão na vítima? Seria isso? Vocês dois que falaram aí? É. Mais alguém Não. consegue me falar? Opa, falaram não aí, pode falar. Eu não concordo como seria o primeiro contato, né? Tocar na vítima. Seria uma sinalização, uma chamada ao SAMU, ao bombeiros, esse tipo de coisa. Exatamente, exatamente. Acabou até com a minha graça aqui. Mas é isso mesmo. Às vezes a gente fala de, não que estejam errados, tá, pessoal? Negativo, tá? Tá certo aí. Fazer o atendimento da vítima, entrar em contato com a vítima. Mas o primeiro socorro, ele inicia antes disso, tá? Por exemplo, você tá na BR-381 ali. Você passa por um acidente, às vezes você não para atender, você não para socorrer, mas naquele momento você já liga lá para a empresa que toma conta lá da 381. Isso já é prestar um atendimento. Você está chamando um socorro para alguém que foi acidentado, para uma vítima ou vítimas que estão ali. Né? Ou você para seu carro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho um equipamento para ajudar, eu não tenho uma luva, não tenho nada para fazer. Você para seu carro, faz uma sinalização, coloca um triângulo, ou fica sinalizando manualmente lá também. Isso também é primeiros socorros. Os primeiros socorros, eles não iniciam quando você coloca a mão na vítima. Não. Os primeiros socorros iniciam quando você depara com a situação e aciona um SAMU, como foi dito aí, aciona um corpo de bombeiro, aciona a empresa que faz que toma conta da via, né, da BR, ou aciona a polícia. Isso tudo é primeiros socorros, tá? Chama ajuda, independente de ser uma ajuda profissional ou uma ajuda voluntária. Isso tudo faz parte dos primeiros socorros. Então, entendamos que primeiros socorros ele não inicia com a colocação da mão na vítima, negativo. Ele inicia com você visualizando, sinalizando, você visualizando, chamando socorro, tá? Isso é primeiro socorro, dar aquela primeira ajuda para a pessoa. A ajuda nem sempre é colocar a mão na vítima, porque também, né, tem aquelas... eu sei que tem pessoas aqui que nunca fizeram nada de primeiros socorros, nenhum curso, nem participaram de nada, já tem outros aqui que já são da área, que eu sei, já tem outros que já fizeram diversos cursos. Então, desde a pessoa que não tem conhecimento nenhum, nunca colocou a mão na vítima, nem sabe o que fazer, mas só dela chamar, né, um SAMU, um socorro, isso já é o primeiro socorro. Ela está auxiliando aquela pessoa. Aquelas pessoas que ficam ajudando a não deixar curiosos chegar perto da cena, né, chegar perto do acidente, isso é prestar o primeiro socorro também. Por quê? Está evitando tumulto, está evitando que pessoas possam atrapalhar ou até mesmo que possa acontecer novos acidentes no local, que nós vamos ver hoje, inclusive. Beleza, vamos dar sequência então. Só que nós vamos iniciar o primeiro socorro pela legislação, né? A parte que rege a questão de primeiros socorros. Muitos já devem ter ouvido falar, né? Que se você fez um curso e tem conhecimento sobre primeiros socorros e você passa por uma vítima,
né, e não atende, que você está negando socorro, isso é crime. Então, talvez a gente vai entender um pouco melhor isso. Pode ser que seja, pode ser que não, tá? Mas faz um pouco de sentido isso. Se você tem conhecimento, se você tem treinamento, né, de chegar lá e fazer uma imobilização de uma vítima, alguma coisa, e você passa e deixa isso para lá, você está sendo, né, vamos dizer assim, você deixando de prestar aquele socorro, prestar aquele auxílio, mas você tem o conhecimento. Então, talvez você possa estar até cometendo um crime, tá? Talvez. Nós vamos entender isso melhor mais para frente. Então, nós vamos começar a ver aqui a questão de legislação. Antes de tudo, gente, isso eu falo aqui não só para primeiros socorros, tá? Isso aqui a gente vai ver durante o curso, para qualquer tipo de ação que a gente for tomar. Antes de qualquer coisa, a gente tem que garantir a segurança da cena, tá? O que é a cena? A cena é o que aconteceu, seja um incêndio, seja uma batida de carro, seja um atropelamento, seja uma queda, não importa. Aquele fato que aconteceu, né? E que causou danos a alguma pessoa, né? Que vitimou alguém. Então, antes de tudo, a gente tem que pensar no seguinte: é na ordem de segurança durante um atendimento. Eu coloquei atendimento, não coloquei primeiros socorros, eu falei atendimento. Por quê? É para qualquer tipo de atendimento. Volto a falar, seja um incêndio, seja um atropelamento, seja uma picada de animal, não importa, beleza? Primeiramente, né? Primeiro, eu tenho que garantir a minha segurança. Nossa, isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Mais para frente vocês vão entender, porque se eu me machucar e se eu me tornar uma vítima, né? Como que eu vou ajudar aquela vítima inicial, né? Não tem como. Na verdade, eu vou piorar a situação, porque o que era uma vítima se tornaram duas. Então, primeiramente, beleza? Coloquem isso na cabeça de vocês. Primeiro, eu. Nada de tentar fazer ser super-herói, tá? Em filmes vocês podem notar, super-heróis têm superpoderes, nós não temos, então não tem como a gente ser super-herói. A gente não tem superpoderes. A gente se machuca, a gente queima, a gente, no caso de uma picada de um animal peçonhento, a gente pode morrer, né? Então a gente não tem superpoderes. Então, primeiramente, eu. Em segundo, a minha equipe, as pessoas que vão estar trabalhando comigo, as pessoas que vão estar me ajudando. Quando eu falo de equipe, não são só equipes profissionais, por exemplo, você chega no SAMU, tem lá 3 profissionais trabalhando. Não. Pode ser, por exemplo, você está passando, deparou com um acidente, tem outros voluntários, outros socorristas ali, outras pessoas que querem ajudar. Eles fazem parte da sua equipe, entendeu? Então, primeiramente, a minha segurança. Em segundo, a segurança da minha equipe, as pessoas que vão estar atuando junto comigo. Em terceiro, transeuntes e espectadores. O que são transeuntes? Pessoas que estejam passando no local, né? E espectadores, né? O vulgo curioso, né? É aquele curioso que todo acidente ele quer tirar uma selfie, né? E ainda falo mais para vocês, tá? Essas pessoas aí são as melhores para a gente pedir ajuda, porque se elas estão com disponibilidade para tirar selfie, filmar e fotografar, elas com certeza estão com disponibilidade para nos ajudar. Eu adoro pegar essas pessoas que estão filmando e tirando foto na hora do atendimento, mas isso é questão minha. Então, em terceiro lugar, transeuntes e espectadores, né? Porque eles são potenciais futuras vítimas, né? Aqueles curiosos que vão chegando perto de um acidente e aquele carro vai e se incendeia, e ele é mais uma vítima. O que era ruim ficou pior, porque a vítima já é o máximo que aconteceu, já tem a vítima. Se você aumentar essa quantidade, vai só piorar a situação, né? Eu volto a falar, o que era ruim vai ficar pior. E em quarto lugar, as vítimas. Olha só, a segurança, né? A ordem da segurança que a gente dá prioridade, em último lugar, realmente é a da vítima. Por quê? Porque o pior já aconteceu com ela. Já aconteceu o que ninguém queria, ela já é vítima. Então, se eu me tornar uma vítima, eu pioro a situação. Se um membro da minha equipe ou das pessoas que estão ajudando se tornar uma vítima, é uma vítima a mais, piora a situação. Se terceiros que estão passando por ali, transeuntes, espectadores, curiosos, né, se transformam em uma vítima, piora a situação. Então, por isso que primeiro eu garanto a segurança de todos esses atores, tá? A gente fala sempre de cena e atores,
Porque a cena é o local que está acontecendo aquele atendimento, aquele primeiro socorro, aquele combate a incêndio, não importa. E os atores são aquelas pessoas que estão envolvidas naquele atendimento, naquele combate a incêndio, naquele socorro, tudo mais. Então, nunca se esqueçam disso, tá? Primeiro, eu. Segundo, minha equipe. Terceiro, transeunte, espectadores, né, os curiosos. E em quarto, a vítima. Somente após eu garantir a segurança de todos esses que eu falei, na ordem que eu falei, aí sim eu inicio o meu atendimento. Seja incêndio, seja primeiro socorro, seja o que for. Porém, a aula hoje é de primeiros socorros, beleza? Então, vamos dar sequência. A primeira atribuição é a segurança pessoal. Lembra, gente, isso aqui está dentro da legislação. Ou seja, se você não tem como garantir a sua segurança, não tem como você fazer o atendimento. Pensem num afogamento. Se a pessoa está afogando, eu não sei nadar, mas eu sei fazer uma reanimação cardiopulmonar, eu tenho que tirar aquela pessoa e fazer reanimação nela. Mas e cadê a minha segurança? Se eu pular lá, eu vou ser a próxima vítima. Ah, mas se eu não pular, me falaram que se eu negar socorro, eu posso ser preso. Pode ser preso sim. Mas desde que a sua segurança não esteja envolvida. Inclusive, nós vamos ver um videozinho no final da aula. Tá? Se a sua segurança não estiver envolvido, se não tiver risco para a sua segurança, aí podemos pensar nesse caso. Opa, você está negando fugiu a palavra. Negando o atendimento, né? Negando socorro. Mas não, a legislação te garante. Se a sua segurança estiver em risco, você não vai atender. Mais à frente, no decorrer do curso, nós vamos ver outras coisas. Mas, por exemplo, você está atendendo, você deparou com um acidente onde que um carro bateu num poste e a fiação está sobre o poste. Você sabe se essa fiação está energizada? Se não está? Você não tem certeza. E aí? Você vai arriscar a sua vida para salvar outra? Pense, você pode se tornar mais uma vítima e será mais difícil para a equipe que for socorrer salvar duas vítimas, porque uma vítima já estava ruim, imagina duas. Então, primeira atribuição é a segurança pessoal. Segunda, a segurança ao aproximar-se da vítima e permanecer em segurança enquanto presta o atendimento. Não adianta você garantir aquela primeira segurança, iniciar o atendimento e largar sua segurança de lado. Pense num atendimento em uma rodovia. Você está lá, teve um acidente, aí você garantiu, ó, aqui agora tá beleza, eu posso chegar lá e atender, o carro não vai pegar fogo, aqui está sinalizado, beleza. Mas você vai atender, só que não sinalizaram a via bem lá atrás. Vai vir uma carreta que vai perder o freio, que vai atropelar os cones de sinalização, vai atropelar as viaturas ou ambulâncias e vai atropelar você. Ou seja, ainda assim é uma falta de segurança. Ou seja, você garantiu a segurança inicial, mas você não manteve a sua segurança enquanto você estava atendendo. Por isso a importância da equipe, né? De trabalhar em equipe também. Às vezes, num atendimento, a gente fica querendo colocar a mão na vítima, mas poucos sabem a importância daquele profissional que sai correndo, trânsito atrás, né? Voltando, sinalizando, né? Para evitar que aconteçam novos acidentes, inclusive com a equipe dele. Lembra que o terceiro passo é garantir a segurança da equipe? Terceiro, não, né? O segundo, garantir a segurança da equipe. Então, é um passo muito importante. E esse membro da equipe que garante essa segurança dos outros também é muito importante. Outra coisa importante, evitar contato direto com sangue do paciente, fluidos corpóreos, mucosas, ferimentos e queimaduras. A gente sabe que o corpo nosso, né? Por mais que a pessoa se pareça saudável, ela pode ter doenças que podem ser transmitidas ao contato, ao toque, ou ao toque com fluidos, né, corpóreos, como sangue, como mucosas, coisas do tipo. Por isso que uma ferramenta essencial e primordial para qualquer atendimento é a luva de procedimento, tá? E nos dias de hoje, né, com a Covid, não que não era importante antes, né? Mas nos dias de hoje também, juntamente com a luva, né, é a máscara. Mas a luva
que é aquela parte que você que protege suas mãos, que é a parte que você vai tocar a vítima, essa aí é de extrema importância. Então, andem com luvas no bolso, no carro, na mochila, não importa, dentro da carteira, cabe um par de luvas dentro da carteira. Andem, tá? Isso aí é de suma importância. Outra atribuição é observar aspectos éticos, legais e médicos. Nós vamos ver agora. A ética do socorrista inclui sigilo profissional. Pessoal, isso aqui acontece demais, até mesmo dentro de UPAs, hospitais. Alguns profissionais sem critério nenhum, sem ética nenhum, né? Comentam, né, coisas de pacientes. Às vezes aquilo ali é muito degradante para o paciente. Ele não queria estar naquela situação. Você acha que algum paciente em algum hospital ele gostaria de estar naquela situação, né, sendo tratado por outras pessoas, às vezes não conseguindo fazer as necessidades básicas, tendo que ter alguém para limpar ele? Pensa nisso. Ninguém queria estar nisso lá, ninguém queria estar nessa situação, ninguém queria ter um HIV, ninguém queria ter sei lá, alguma doença transmissível ao toque, ninguém queria isso. Então, tá aí a ética, né? Manter aquilo ali em sigilo, ninguém precisa saber daquilo, a pessoa tá ali, é um lugar sigiloso. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Dever do Estado, tá? O Estado tem o dever. Não significa que, por exemplo, eu não sou um bombeiro militar ou eu não sou um funcionário da UPA que eu não tenho que prestar socorro. Entenderam a diferença aí? É dever. Eles têm o dever, mas não significa que eu não sendo, né, um funcionário público do Estado, né, quando falo Estado, não só Estado, né, pode ser federal, pode ser municipal, eu não sendo um funcionário público, eu não tenho que ajudar, eu não tenho que prestar socorro, só que eles têm o dever, beleza? Os pacientes atendidos pelo socorrista possuem os seguintes direitos. Prestem atenção nisso aqui, tá? Isso são os direitos do paciente. O paciente tem o direito de atendimento digno, atencioso e respeitoso por parte de todos os profissionais de saúde, sem preconceito de raça, credo, cor, idade, sexo, orientação sexual, diagnóstico ou qualquer outra forma de preconceito, tá? Esse diagnóstico aqui, independente de qual enfermidade ele seja diagnosticado, tá? Eles têm o direito de atendimento digno, beleza? E atencioso e respeitoso. Gente, pensa, volta a falar. Você acha que a vítima queria estar naquela situação? Tem gente que faz atendimento a vítimas achando que está fazendo favor para elas e que ela tem que achar bom. Não é assim, cara. A pessoa ela já está degradada, a pessoa ela já está infligida, ela já está na pior situação que ela poderia estar. Por que custa para a gente, né, dar um pouquinho de dignidade para essa pessoa, dar um pouquinho de atenção, um pouquinho de respeito? Isso é um mínimo, uma questão de um ser humano, isso é um mínimo. Gente, isso aqui eu cobro demais, tá? Isso aqui vocês podem ter certeza que eu cobro demais isso aqui. O paciente tem direito a ser identificado pelo nome completo, não deve ser chamado por nome de doença, agravo à saúde ou forma genérica, ou quaisquer outras formas impróprias, desrespeitosas ou preconceituosas. Isso aqui acontece muito, tá? Né? Às vezes a gente tem aquelas formas de brincadeira, né? Ah, vai lá no vezinho, vai lá no gordinho, ou sei lá, vai lá no aidético, né? Coisas desse tipo acontecem, gente. Gente, isso não pode acontecer durante um atendimento. Isso não deveria acontecer hora nenhuma, né? Às vezes a gente faz algumas brincadeiras, mas eu acho que isso não deveria acontecer hora nenhuma, tá? Então, tratar a pessoa pelo o que ela tem. Vai lá no Manqueta, vai lá no Perna Quebrada e atende lá, um atendimento com várias vítimas, né? Você tem um PCR e tem sei lá, que tá com o braço quebrado, vai lá no mãozinha quebrada lá que eu vou atender aqui. Hipótese nenhuma, tá, pessoal? O paciente tem direito a receber do socorrista tratamento adequado, auxílio imediato e oportuno, para melhoria do seu conforto e bem-estar. O paciente tem direito
Gente, quando fala que tem direito, é questões de leis, tá? É direito, é direito. Se você não faz isso, você está indo contra o direito de alguém, você está indo numa contravenção penal, tá? Direito. É só um momentinho, pessoal. Não entendi. Ah, não, mas aí depois eu vou dar a oportunidade, porque não está aparecendo pra mim, não. Quem levantou a mão aí, pessoal, só um segundinho que depois eu vou dar a oportunidade. Assim a gente passar isso aqui, tá? O paciente tem direito a identificar o socorrista ou brigadista que está prestando o atendimento pelo uniforme e pela tarjeta visível, garantindo a identificação da instituição e do agente. Geralmente, os brigadistas, né, e bombeiros civis, eles têm, né, o uniforme padrão, que é o uniforme vermelho, né, a gandola vermelha, calça preta, e tem uma tarjeta com o nome dele. Isso é direito também do paciente, mas não significa que se você é um socorrista voluntário, né, que você tem que ter isso. Lógico que não. A gente já está falando de pessoas que são contratadas. Né? A gente tem isso aí, por exemplo, na UPA, né, atendimento da UPA, não tem as pessoas lá, né, os técnicos, os enfermeiros não usam tarjeta, mas vocês perceberem que o do SAMU já usa, do Corpo de Bombeiros já usa, porque são instituições especializadas nisso aí. Né? E no caso do brigadista também, ele usa isso aqui. E o paciente ele tem direito de identificar quem está socorrendo ele. O paciente tem direito a informações claras, simples e compreensivas, adaptadas às suas condições no momento, a respeito do atendimento prestado pelo socorrista. Isso aqui, basicamente, gente, tudo durante o atendimento que vocês forem fazer, tudo, informe ao paciente. Se ele está desacordado, né, se ele está inconsciente, informe a quem o acompanha, né? Informe para ele, às vezes ele, sei lá, ele está de olho fechado, mas ele ainda está consciente, ele consegue identificar isso. Então informe, sempre informe os procedimentos que vocês vão fazer. Olha, senhor, eu vou aqui agora, vou apalpar o seu braço para ver se tem alguma fratura, se tem alguma lesão. Senhor, eu vou abrir a sua roupa para eu conseguir verificar melhor aqui o estado do seu tórax, para ver se tem alguma deformidade, se tem alguma lesão, coisa do tipo. E às vezes também não adianta a gente falar palavras técnicas com pessoas muito leigas. Então, às vezes você percebe que a pessoa é muito leiga, você vai falar assim, aqui, eu vou ver se tem uma lesão aqui, né, um machucado, entendeu? Complementa, fala a palavra técnica que vocês têm que saber, mas fala a palavra comum que a pessoa possa compreender e entender aquilo ali, beleza? Vamos lá, tá acabando, inspirar assim. O paciente tem direito a consentir ou recusar procedimentos, avaliação e atendimento a serem realizados como parte do tratamento. Deve consentir de forma livre, voluntária, esclarecida e com adequada informação. Todo paciente, independente seja de um acidente na rua, que seja um paciente no hospital, ele tem o direito de recusar qualquer procedimento ou, inclusive, recusar o atendimento. Ele tem direito. Mais à frente nós vamos entender aí quando, vamos dizer assim, ele nos dá esse direito sem ele perceber. Mais à frente nós vamos entender. Mas se ele está consciente, ele está verbalizando, ou seja, ele está conversando, falando, você percebe que ele tem controle, né, sobre o que ele está fazendo e agindo, ele tem o direito de recusar. E vocês não podem o obrigar. Se ele ficar na dúvida, você pode tentar convencê-lo, né, trazendo aqui, ó, com adequadas informações, né, esclarecendo ele com informações claras do que vai ser feito. Mas se ele não quiser, é direito dele, mesmo que isso o leve à morte até certo ponto. Mas à frente não vão entender. O paciente tem direito à segurança e manutenção de sua integridade física, respeitados os recursos e procedimentos de segurança no atendimento local, durante o transporte e na recepção no hospital. Ele tem direito à segurança e manutenção de sua integridade física, com certeza. Aí por que fala aqui, ó, respeitados os recursos e procedimentos, né, de segurança no atendimento local? Existem algumas formas de resgate que podem causar outras lesões no paciente. São técnicas que tentam minimizar isso, mas pode vir a causar.
Então, vamos dizer que nessa parte aí você não está infringindo uma lei. Mais à frente nós vamos entender. Eu já vou liberar espaço para vocês perguntarem. O paciente tem direito a manter sua privacidade com atendimento em lugar adequado e seguro, com uma conduta profissional que resguarde essa privacidade. Por que isso aqui, pessoal? Em um atendimento mais complexo, muitas vezes a gente tem que despir completamente a vítima. Quando eu falo despir, a gente chama de expor a vítima. Às vezes você vai expor a vítima e tá uma grande quantidade de gente ao redor. Gente, tem mais pessoas na equipe, retire o pessoal dali. Ou teve que despir, no caso de uma mulher, teve que despir a parte do seio, né? Às vezes pede alguém para fazer, tampar com um pano, né? Para pessoas curiosos que não tenham como ser tirado do local, fique vendo, fique observando, sei lá, ou até mesmo a parte da genitália. E depois que fez a verificação necessária, que nós vamos aprender a fazer depois, né? Tampe novamente, não tem necessidade de deixar despido. Mas, por exemplo, num caso de uma RCP, não tem como eu tampar. No caso de uma RCP numa mulher, por exemplo, eu vou ter que despila, né, a parte de cima, né? Tem que deixar os seios dela aparente. Então, o que eu faço? Eu retiro o curioso, deixo ali os profissionais da equipe. Então, isso tem que ser muito... tem que ter muita atenção com relação a isso aí, muita cautela, tá, pessoal? O paciente tem direito de ter assegurada a preservação de sua imagem e identidade, além do respeito a seus valores éticos, morais e culturais, independente do seu estado de consciência. Pessoal, tem gente que adora tirar selfie durante um atendimento, né? Fotografar o atendimento a uma vítima. Às vezes a gente até utiliza disso para fazer publicações ou para material de próprio estudo. Mas, pessoal, não mostre o rosto, não mostre partes que identifique aquela vítima, né? Não tem essa necessidade, para quê? Então, e essa exposição, isso é crime também, porque o paciente ele tem direito de ter assegurada a preservação de sua imagem. Tá? O paciente ele tem o direito de não ser exposto, de mostrar nas imagens, igual vocês podem ver que o jornal, quando vai mostrar alguma coisa do tipo, eles embaçam, né? Eles embaçam até com bandido. Agora eles não vão embaçar com a vítima, né? Sempre bandido, eu acho que tinha que ser tudo mostrado. Mas tá bom, não vem ao caso. Vamos lá. Então, tem que tomar cuidado com isso, pessoal. O paciente tem direito de ter um acompanhante que será transportado junto a ele e que irá acompanhar os procedimentos realizados pelo socorrista, salvo em caso em que não haja assento seguro e disponível na ambulância, ou na ambulância ou na viatura, tá? Sempre que for transportar uma vítima em uma ambulância, numa viatura, que for, né? Uma viatura de transporte de vítima, ela tem o direito de ir alguém da família, ou algum responsável, ou alguém que esteja tomando conta daquela pessoa, acompanhando ela, tem direito de ir junto. Só que se isso colocar em risco a segurança desse acompanhante, por exemplo, não tem um assento seguro nessa ambulância, essa ambulância é muito pequena, tem como você ir, então infelizmente não tem como, beleza? O paciente ou o seu representante legal tem o direito de consentir ou recusar procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Terapêuticos são medicamentos, tá, pessoal? A serem realizados, salvo em caso de iminente perigo à vida. Volto a falar, né? Às vezes o paciente, ele está inconsciente ou é uma criança que não sabe falar o que é. Se a mãe daquela criança ou o responsável legal daquela criança falar assim, não, vocês não vão executar esse procedimento, infelizmente vocês não vão poder executar, salvo em caso iminente de perigo à vida. Isso aí nós vamos ver mais à frente aí, é aonde o paciente, sem ele saber, né, ele nos dá a autorização, e é garantido por lei, da gente executar algumas ações, né, fazer alguns procedimentos. Se o paciente não estiver em condições de expressar sua vontade, apenas a intervenção de urgências necessária para a preservação da vida ou prevenção de lesão irreparável poderão ser realizadas sem que seja consultada sua família ou pessoa próxima de confiança. Se antes o paciente tiver manifestado por escrito, né, sua vontade de recurso, tratamento ou o que for, essa decisão deverá ser respeitada. O que seria isso? Dentro dos primeiros socorros, a gente não vai ter muito problema com essa parte aqui, não. Isso aqui cai mais dentro do hospital. Porque dentro dos primeiros socorros, a gente está tentando manter a vida. Então, o paciente está inconsciente,
ele já, intrinsecamente, ele já liberou, ele já nos autorizou a realizar, a salvar a vida dele. Isso aqui é mais dentro de hospital, que às vezes tem algum procedimento que aí a família ela tem que autorizar. Por exemplo, se não me engano, Testemunha de Jeová, eles não aceitam a transfusão sanguínea, mesmo que isso leve à morte à pessoa. E isso é um direito dela, é a crença dela, é o que ela crê. Então, dentro de um hospital, se for necessária a transfusão sanguínea, né, e familiares, não, ele é testemunho de Jeová, ele não vai aceitar. Os médicos vão acatar e, infelizmente, aquela vítima pode vir a óbito. Mas isso não vai ser tido como o médico recusar o tratamento, entendeu? Isso é algo que ele tem direito, ele é a crença dele, coisas desse tipo. Se o paciente não estiver em condições de expressar sua vontade, apenas as intervenções de urgência necessárias é a mesma coisa. É daí que eu saltei. É que eu repeti a mesma coisa duas vezes, pessoal. Eu vou dar uma paradinha aqui para que vocês me falem aí. Tem alguma pergunta, algum questionamento? Podem ligar o microfone até o momento aí. Como é que está sendo? Como é que está aí? Querem falar alguma coisa? O Wender levantou a mão aí. Pode questionar. Ou todo mundo dormiu e não tem ninguém me escutando? E agora tá tudo tranquilo. Ô, Caldeira, a minha internet tá muito ruim, cara. Eu tô na BR, a internet tá horrível. Você tá reconectando toda hora. E quando reconecta, eu escuto tudo picado. No caso do Ender aí, teve outros também que falaram que não ia ter como acompanhar a aula, né? Depois vocês acompanham a aula que foi gravada, beleza? Mas com relação ao restante, está conseguindo acompanhar a aula, beleza? A transmissão tá boa? Algum questionamento? Aqui, eu vou desconectar então, porque realmente tá difícil aqui, velho. Tá muito ruim. Não, beleza então, sem problema. Mais alguém aí tá conseguindo acompanhar, tá tendo problema na transmissão, algum outro problema aí, pessoal? Posso dar sequência? Pode dar sequência. Então, beleza. Uma outra questão interessante é quando há outro profissional de saúde na cena. Primeira coisa, né, em seu ofício, o socorrista deve considerar a eventual presença de médico, enfermeiro ou outro profissional de saúde na cena como um potencial apoiador no seu trabalho. Às vezes você está como voluntário ou às vezes você está como um profissional da área mesmo e tem outros profissionais da área, né, inclusive brigadistas também. Então, considere essas pessoas porque elas têm conhecimento, elas fizeram curso, elas podem te dar apoio, te auxiliar ali. E na maioria das vezes as equipes são reduzidas. Isso aí pode ser um grande apoio. Mas isso pode gerar alguns conflitos também. O socorrista deve acatar no caso de profissionais da saúde, tá, pessoal? Eu falo técnicos, enfermeiros, médicos, porque eles são, né, vamos dizer assim, numa cadeia de comando, né, eles seriam ali quem estaria comandando. Então, se tem a presença de um desses e eles assumem, então vocês têm que acatar o que eles falam, porque, querendo ou não, o conhecimento de um técnico, de um enfermeiro, de um médico, para um socorrista, para um brigadista, na teoria, porque nem sempre é assim, mas na teoria, né, eles têm um conhecimento muito maior. Então, a orientação é que vocês acatem, né, o que eles falarem, desde que não contradizem, né, não contrariem as diretrizes do protocolo de APH do socorrista. Né? Esse protocolo é o protocolo que vocês vão seguir, né? Alguns vão seguir uns, outros vão seguir outros, mas protocolos internacionais. O que a gente segue no curso que a gente está passando para vocês é o PHTLS. Por quê? Porque a gente está seguindo o manual do Corpo de Bombeiro. A gente está seguindo a ITO 23 do Corpo de Bombeiro. E eles se baseiam no PHTLS. Tá? O PHTLS ele é um protocolo internacional de atendimento pré-hospitalar. Beleza? E nós, para facilitar, a gente trabalha em cima, né, do protocolo do bombeiro, que é a ITO 23 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Beleza? Eu vou disponibilizar ela para vocês também.
Caso mesmo dê uma ordem que possa prejudicar o paciente, explique a ele, conforme o protocolo que vocês estão seguindo, né, as razões pelas quais você não pode cumprir aquela ordem, né? Agora, se ele, né, provar para você que o protocolo dele fala aquilo lá, que deve se fazer aquilo ali, beleza, né? Mas às vezes você pode se redimir para que você também não cause maiores traumas, né? Entendeu? Isso aqui é uma coisa que causa polêmica, pessoal. Isso aqui causa polêmica demais. Mas aí é onde que a pessoa tem que ter o jogo de cintura, né? Às vezes você está vendo um profissional de saúde, que é aquilo que eu falei, na teoria o profissional de saúde ele tinha que ter um conhecimento maior que o nosso. Mas eu, por exemplo, já prestei socorro com profissionais de saúde que eu vi que a pessoa estava perdida no que estava fazendo. Então entra aí o jogo de cintura. Olha, você não acha melhor a gente fazer dessa forma, não? Eu garanto para vocês que se ele tiver com dúvida, a não ser que ele se ache, né, o cara, e vai fazer a merda e ele vai assumir depois porque ele tem um Corém, porque ele tem um CRM, né, que seja o que for, ele vai assumir aquilo ali. Tirando isso, eu te garanto que a pessoa ela vai sim dar atenção para você, vai sim ver que aquilo que você está fazendo ou falando é melhor para o paciente, é melhor para todo mundo, é melhor para o atendimento. Em caso de conflito, solicite ajuda pelo 192 ou 193, se o tempo permitir, tá? Aqui em Igarapé, por exemplo, a gente não tem um atendimento 192 ainda, né? Eu sei que tem gente de Betim aí, em Betim tem. Eles têm regulação. Se não tiver o SAMU, por exemplo, pode ligar o 193 qualquer lugar de Minas. O bombeiro militar, cai na central, eles têm regulação. O que é essa regulação? Tem um médico que, caso for necessário, ele pode ser acionado e, por telefone, ele vai te dar as melhores condutas. Às vezes você tem o conhecimento, mas não sabe como agir em determinado momento, né? Ou nesse caso de conflito, você pode estar acionando isso aqui e pedindo apoio para essa regulação. Olha, eu estou com um técnico aqui, a gente está entrando em discordância por causa disso. Qual que seria a melhor ação? Aí a regulação vai falar. E quando a regulação passa alguma coisa, a regulação está assumindo. Entenderam? Vocês estão passando o problema para alguém que tem uma capacidade melhor de resolver aquilo ali. E vocês vão deixar de assumir problemas futuros. Tá? Aí é interessante, né? Anote o nome completo, o número do CRM, no caso de médico, o número do Corém, no caso de técnicos ou enfermeiros, né? Ou de outro conselho que pertence ao profissional que intervir no atendimento. Se for um militar, né? Pega o nome do militar, o número da viatura. Por quê? Isso aqui depois vocês podem colocar em relatório, se vocês são profissionais, vocês com certeza têm que fazer relatório após o atendimento. Coloque isso no seu relatório. Isso vai ajudar vocês a saírem de problemas futuros. Coloque no relatório todas as informações importantes do atendimento. Informações como procedimentos técnicos adotados pelo profissional, informações a respeito do conflito havido, citando dados completos da ocorrência e testemunhas, porque isso vai ficar registrado no relatório que você fez e vai te auxiliar a sair de problemas futuros, porque vai que durante um atendimento, aquele profissional de saúde fez uma ação que você discordou e aquilo ali gerou a morte do paciente ou gerou uma tetraplegia, uma paraplegia para o paciente e o paciente está processando. Opa, aqui ó, no dia daquele atendimento aconteceu isso, isso e isso. O fulano foi o que assumiu, eu tentei conversar com ele, tentei passar que aquilo estava incorreto, entendeu? Vocês se eximem, né, de problemas futuros. O socorrista tem dever de agir. Princípio da legalidade estrita. O socorrista pode fazer o que a norma manda, não o que ela não proíbe. Deixa eu falar para vocês entenderem isso. Regras de trânsito, né? O que não está na regra de trânsito e o que não está proibido, a gente fala permitido está, não é verdade? Né? Com relação à lei, né? As leis que regem, lei penal, seja o que for, o que não é proibido, permitido está. Só que no caso do socorrista, tá? Não é bem assim que funciona. O socorrista ele só pode fazer o que a norma manda, não, tá? Não o que ela proíbe. O que seria isso? Se ela, né, ela proíbe de fazer alguma coisa, você não vai fazer. Se ela manda fazer outra coisa, você vai fazer. Se ela não
elenca aquilo que você está querendo fazer, você não pode fazer. Por quê? Talvez não existem comprovações técnicas científicas que comprove que você está querendo fazer, que você viu sua avó fazer algum tempo atrás, tenha realmente efeito. Então, é isso, tem que prestar atenção. Se ela não manda você fazer, não faça. Não é porque não está na norma, é porque você pode fazer tudo o que você quiser. Não é bem assim. Por isso é interessante, a gente fica igual, vou mandar para vocês aí TO do bombeiro, leiam, entendam. Quem tiver interesse, às vezes consegue na internet aí, porque é caro, né? Não vou falar mentira para vocês não, é caro você comprar uma PHTLS. Mas às vezes você consegue na internet partes de um PHTLS ou o resumo, né, de algumas informações do PHTLS. Então isso é importante, vocês estarem sempre por dentro disso. Aí nós vamos ver aqui, ó, imprudência, negligência e imperícia. Segundo o parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal Brasileiro, CPB, o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Basicamente, quem é obrigado por lei, tá? É o bombeiro militar, o policial civil, entendeu? O SAMU. Você, como um socorrista voluntário, um brigadista, dependendo da situação, você não vai ter uma obrigação por lei. Mas não significa que você não deva agir, tá? Por exemplo, aqui, ó, dando continuidade, mesmo que tenha que enfrentar o perigo, conforme, né, o parágrafo 1º do artigo 24 do mesmo Código. Porque o bombeiro militar, por exemplo, mesmo isso na lei, está garantido isso, acabou de falar aí, ó, mesmo que leve ele à morte, ele tem que fazer o atendimento. Porém, contudo, entretanto, existem técnicas para todo tipo de situação, que seja um tiroteio, que seja um incêndio, que seja um local confinado, um local alto. Por isso, o Corpo de Bombeiro treina tanto, eles treinam todos os dias. Beleza? A Polícia Militar treina tanto, treina todos os dias. Por quê? Por exemplo, a Polícia Militar, não está falando aqui sobre proteção e vigilância, a Polícia Militar ela não entra em tiroteios para proteger o cidadão, ele está correndo risco de vida ali, ele está correndo risco de morte, correndo risco de morrer, e ele é obrigado por lei. Porém, eles têm técnicas para isso. Onde não cabe, por exemplo, ao brigadista profissional, né? Vocês vão ver muito em muitos lugares aí falando sobre APH tático, né? O APH tático é basicamente um primeiro socorros, né? Ou atendimento pré-hospitalar em área quente de tiroteio, por exemplo. Isso não cabe ao brigadista profissional. Então não adianta o brigadista profissional fazer um treinamento de APH tático, ele nunca vai entrar num lugar desse. Não é só o treinamento, existem técnicas. Para isso existe a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Beleza? Vamos lá. A imprudência. A imprudência é agir a mais do que o permitido. Conduta positiva, né, praticada pelo agente que, por não observar o seu dever de cuidado, venha causar o resultado lesivo que lhe era previsível. É fazer aquilo a mais do que você pode fazer. Ah, mas o bombeiro militar, ele vai entrar dentro de uma casa em chamas para tirar uma pessoa. Ah, eu sou bombeiro civil, eu sou brigadista profissional, eu vou entrar. Não é assim que funciona. O bombeiro militar, além do treinamento, ele tem roupas adequadas, equipamentos adequados para adentrar aquele local. Entendeu? Então a imprudência é isso, é fazer a mais do que o que você é permitido ou é possível fazer naquele momento. Ah, eu não tenho uma roupa de aproximação e um respirador autônomo, como que eu vou entrar dentro de uma casa pegando fogo para tirar alguém? Além do que, na hora que eu tirar essa pessoa que estava num cômodo que não estava pegando fogo, eu vou passar por uma parte que está pegando fogo e essa pessoa vai ter queimaduras nas vias aéreas e vai vir a óbito. E aí? Entendeu? Tem que ter aquele cuidado, aquele tino, aquele tato para fazer algumas coisas. Então a gente tem que ver até onde a gente pode ir. Negligência, agir a menos do que o exigido. Conduta negativa, é sempre deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha, né? Eu tenho treinamento, eu tenho consciência de que para fazer o transporte dessa vítima aqui, eu tenho que colocar ela numa prancha.
rígida. Quem não sabe, nós vamos conhecer depois o que é. Aí eu vou, pego essa pessoa no desespero e coloco ela no banco do meu carro, saio transportando ela correndo rua afora aí, e essa pessoa, o que era só uma lesãozinha, se transformou numa lesão que posso deixar essa pessoa tetraplégica, nunca mais ela vai se movimentar. E aí? Entendeu? Mas, contudo, entretanto, também, não significa que eu não vou prestar o atendimento daquela vítima, manter o suporte básico para aquela vítima ali continue vivendo, se eu não tenho como transportar. Eu vou continuar. Eu não posso fazer aquilo, né? Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu tenho conhecimento. Né? Eu tenho conhecimento de manter aquela pessoa viva, o suporte básico de vida, fazer uma reanimação cardiopulmonar, que nós vamos ver aí mais à frente o que é. Eu não vou deixar de fazer. Isso é negligência, isso também é crime, desde que não afete a minha segurança. Voltamos lá naquele inicinho. Né? Imperícia, inobservância de regra técnica, inaptidão momentânea ou não. Olhem só, momentânea ou não. Às vezes, por algum motivo, sabe aquela história que me deu aquele branco? Não pode acontecer, né? Mas vai que me dá aquele branco e mesmo assim eu tento agir e erro e causo uma lesão maior, entendeu? Então, inaptidão, momentânea ou não, do agente do exercício, né, de arte ou profissional. Imperícia está ligada à atividade profissional do agente. É fazer aquilo ou tentar fazer aquilo que você não sabe fazer. Não adianta. Se você tentar fazer algo que você não sabe fazer, você vai fazer de forma incorreta e pode agravar a situação. O socorrista deve obter o consentimento do paciente ou seu representante legal para atendê-lo. Nós vamos aprender, todo atendimento é chegar para a vítima e perguntar para ela: oi, tudo bem? Posso te atender? Vou fazer isso. Tá? Mesmo que a vítima inicialmente não esteja responsiva. Eu ainda não sei, eu estou chegando próximo da vítima, né? E se tiver pessoas, né, próximo, vamos supor uma criança, a mãe está próxima. Eu não vou chegar metendo mãozão na criança e arrancar a criança da mãe, ou pegar a criança no chão, fazer alguma coisa. A mãe está lá perto, você está vendo que é a mãe, você está vendo que é alguém da família, você vai, olha, eu sou socorrista, olha, eu sou o bombeiro civil, olha, eu sou brigadista profissional, eu vou ajudar a sua filha, eu posso atendê-la? Não custa nada, né? E a vítima tem esse direito. E isso tem que ser feito pelo brigadista, tá? No caso de uma vítima inconsciente, esse consentimento é considerado implícito. Ou seja, se a vítima não consegue responder, eu entendo que eu tenho que ajudá-la, tá? Se a vítima interpõe obstáculos intransponíveis ao auxílio, não há que se falar em crime de omissão de socorro. Em caso de recusa de paciente vítima de lesão leve ou potencialmente leves, em que o próprio paciente ou representante legal possa buscar socorro adequado ou providenciar sua própria assistência por meios próprios, também não é crime. Aquele negócio, se a pessoa tem o direito de recusar o atendimento e você está vendo que ela está em condições de recusar, isso não é crime, você vai só relatar isso. Se a vítima, né, ela está, vamos supor, o cara tá doidão lá no chão lá e tá com a cabeça rasgada, saindo sangue para todo canto, você tenta chegar perto dele, ele tenta te agredir e você não consegue fazer o atendimento, isso não é omissão de socorro. Ela interpôs obstáculos que você não conseguiu prestar o socorro. Infelizmente, você vai relatar isso e isso não é crime. Só para vocês terem uma ideia, foi criado, esse aqui é do bombeiro, está dentro da ITO do bombeiro, tá? É um mnemônico que foi criado, chama recusa. Esse recusa é só para você ter critérios para você... Isso aqui vai estar na... Eu não vou entrar em detalhes disso aqui não, isso aqui é só para vocês entenderem. Eu vou pegar o primeiro aqui, por exemplo, aqui, ó. Resposta. Você vai verificar como é que essa pessoa está. Ela está orientada, né? Ela sabe responder o nome, local, a hora, que dia que é, esse tipo de coisa. Se ela consegue, né, falar tudo isso, ela está orientada, aí, infelizmente, você vai aceitar a recusa dela. Você vai explicar para ela o procedimento. Mesmo assim, você vai acatar a recusa, se ela não mudar de ideia, e você vai documentar que ela recusou. Mas a pessoa está inconsciente. Ou você pergunta, você sabe que dia que é hoje? Ela fala, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Essa pessoa tem condições de falar que não quer um atendimento? Ou seja, o consentimento é implícito. Você tem o direito de atender aquela pessoa, mesmo que
por alguns momentos ela fala, não, você não vai me atender, não sei o que, sai para lá, mas você vê que a pessoa, ela não está em condições de recusar o atendimento, ela não está com consciência para aquilo, entendeu? Aí a gente tem vários outros aqui, ó, por exemplo, no exame físico, né, sem MDL. MDL, pessoal, é mecanismo de lesão, tá? Sem o mecanismo de lesão significativo, né, e é clínico responsível, beleza, vou acatar. Mas o mecanismo de lesão é significativo. O que seria isso? O cara estava no carro lá, deu uma batidinha no carro da frente. Você vê que o amassado do carro é pequeno, não é um amassadinho de nada no carro lá, não tem para-brisa estourado, não tem nada ali. Você vê que o mecanismo de lesão foi pequeno, o cara estava devagar. Beleza, o cara falou que não quer atendimento? Pô, só lamento. Agora, você chega lá, o carro, ele tá só a metade do carro, o carro partiu no meio. Aí o cara tá lá dentro lá e fala, não vou querer atendimento, não sei o quê. Você vê que a batida foi, o cara devia estar mais de 100 km por hora. Você acha que o cara tem consciência de falar que não quer atendimento? Às vezes o cara já está em choque. Ele já está em choque ali, ele nem entendeu o que aconteceu com ele. E está falando que não quer atendimento. Para ele, na cabeça dele, ele está sentado no carro dele, o carro dele está intenso. Bobeira, ele tenta fazer o carro funcionar. Ou seja, aí já o consentimento implícito. Eu não preciso que ele fale comigo que quer atendimento ou que não quer. Eu vou atendê-lo, beleza? Então isso aqui depois vocês dão uma olhada, também vai estar no material. Somente profissional... tá. Isso aqui também é uma parte muito importante, tá? Somente profissional médico pode expedir a declaração de constatação de óbito. Ou seja, nós, meros mortais, né? Não constatamos, não declaramos o óbito de uma pessoa, né? Não declaramos a morte de uma pessoa. Quem faz isso é só um médico. Porém, contudo, entretanto, né? Em casos óbvios, contudo, o profissional não médico pode constatar o óbito sem que se inicie as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Por que isso? Quando a gente constata que uma pessoa está parada, o que é estar parada que a gente fala? O coração parou de bater e o pulmão parou de funcionar, ou seja, ela não respira. Vocês vão ver mais à frente, né, que a gente vai iniciar com as manobras de reanimação cardiopulmonar, aquela massagem cardíaca. Porém, se eu estou vendo que a pessoa ali, ela não respira e o coração não bate, mas ela está sem cabeça, o que eu vou fazer massagem ali? É o que nós vamos ver aqui. São situações extremas, incompatíveis com a vida. Decapitação. Se a pessoa está sem cabeça, vai adiantar eu fazer uma reanimação cardiopulmonar nela, fazer o coração dela bater de novo? Lógico que não. Decomposição. Encontrei uma pessoa na casa lá que está parecendo que está morta tem uma semana, cheio de bicho, a pele desfazendo. Eu vou fazer uma reanimação? Não, gente. Para quê? Rigor mortis e livor mortis. Agora uma perguntinha bacana. Habilitem o microfone aí e me falem. Quem sabe o que é rigor mortis e livor mortis? Ou vocês nunca ouviram falar ou não tem nem ideia do que é isso? Rigor mortis é, no caso, aquele enrijecimento do corpo, é isso mesmo? Alguém concorda com isso aí? Ou ninguém mais quer falar? É aquele negócio, né? Quem cala consente. Exatamente, o rigor mortis. E o livor mortis? Esse eu não sei não. Então pelo menos não consegui pegar. O rigor mortis é exatamente isso, tá? É o sinal reconhecível de morte que é causado por uma mudança bioquímica nos músculos, causando um endurecimento nos músculos do cadáver, impossibilitando de movimentá-los ou manipulá-los. Tá? Às vezes o cadáver, né, a pessoa que morreu, ela chega na funerária, costuma-se ter que quebrar, faz tanta força que quase que quebra ou até quebra o osso para conseguir movimentar o braço para caber dentro do caixão, por exemplo. Isso é o rigor mortis. Ele aparece depois de um tempo que a pessoa está morta, né? E essas alterações químicas causam esse enrijecimento, e a pessoa meio que encolhe, né? As junções dela, igual o joelho, o cotovelo, o braço, né? Tudo dobra. Aí a pessoa fica dobrada e dura, você não consegue esticar o braço. Você chegou lá,
a pessoa já está nesse estado, você não precisa iniciar massagem. E o livor mortis é como se fosse uma decantação do sangue da pessoa, que ele vai puxando pela gravidade. Vamos supor, se a pessoa está deitada de barriga para cima, que é o chamado decúbito dorsal, lembre desses nomes, tá? Decúbito dorsal, ela está de barriga para cima, as costas no chão. Ela morre, o sangue, né? A gravidade começa a puxar o sangue para baixo, e esse sangue se acumula nas partes de baixo, está em contato com o sangue, com o chão, e começa a ficar roxo ou roseado. E, por exemplo, se ela está de decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, esse sangue ele se decanta na parte que está em contato com o chão, por exemplo, na barriga, na face. Então, se a pessoa já está... deixa eu ler aqui, né? O livor mortis é um sinal de morte no qual há o aparecimento de manchas róseas ou arroxeadas na parte do corpo em contato com a superfície devido à gravidade, tá? Isso aí é a descrição. É isso que eu falei. Então, se você chegou lá, a pessoa já está com livor mortis, já está toda roxa as costas da pessoa, você percebe pela lateral da pessoa na hora que você expõe ela, você tira a roupa. Não adianta fazer massagem cardíaca, essa pessoa não tem como, é incompatível com a vida, não volta mais. Beleza? Esse é o livor mortis e o rigor mortis. 5. Secção de tronco com parada cardiorrespiratória. Chegou lá, pessoa, por exemplo, quem gosta de suicidar, né, em linha de trem, às vezes para no meio da linha lá, o trem corta a pessoa no meio. Você chega lá, a pessoa está parada cardiorrespiratória, ela não respira, né, e não bate coração. O tronco dela está seccionado ao meio. Vai adiantar você fazer alguma coisa? Infelizmente, já era. Esmagamento total de crânio com perda de massa encefálica e parada cardiorrespiratória. Olha só, e parada cardiorrespiratória. Enquanto tiver a pessoa respirando, o coração batendo, mesmo com o crânio todo regaçado e saindo lá perda de massa encefálica, saindo um pedaço do encéfalo da pessoa, do cérebro da pessoa, vocês vão continuar com o atendimento. Beleza? Da mesma forma da secção de tronco aqui, ó. Quando a pessoa tiver com o coração batendo, vai ser muito difícil, né? E respirando, vocês vão continuar com o atendimento. Só que, beleza, aí teve a parada, vocês podem até manter fazendo, porque quando vocês chegaram, ela estava, né, com o coração batendo e respirando. Aí, se teve uma parada, vocês vão fazer a reanimação até chegar no médico. Mas se você chegar no local, o crânio, né, tá todo amassado, com exposição encefálica, e já está em parada, né, ou seja, ela não respira, o coração não bate, não adianta o que fazer, não tem o que fazer, infelizmente. Carbonização. Carbonização, né, é a queima. A pessoa aí está no incêndio, ela foi completamente carbonizada, ela foi completamente queimada. Você chega lá, ela está pretinha, toda sequinha, não respira, não bate coração, não tem como, é incompatível com a vida, né? Toda carbonizada. Eu não estou falando de uma pessoa queimada, estou falando carbonizada, completamente queimada, tá? A pessoa até diminui um pouquinho, né? Ela seca um pouquinho, porque perde toda, ou pelo menos a maioria dos líquidos do corpo, né? Então não adianta fazer nada. Paciente adulto, sem pulso e apneico. Apneico não respira, tá, pessoal? Sem pulso e apneico, mesmo após permeabilização de vias aéreas. O que é isso? A gente vai ver isso aí é para ocorrências com múltiplas vítimas. Nós vamos estudar isso aí quando a gente estiver estudando o método START, atendimento com múltiplas vítimas. Quando a gente chega, por exemplo, num ônibus, capotou, cheio de gente lá, 40 pessoas acidentadas. A gente chega numa vítima, ela não respira e beleza. A gente faz um procedimento de liberar as vias aéreas, essa permeabilização de vias aéreas. A gente estende a cabeça da vítima, porque às vezes era só o motivo dela estar com a cabeça para baixo, né, apertando o pescoço aqui, apertando a glote dela, que ela não estava conseguindo respirar. Então a gente levanta a cabeça da pessoa e ela volta a respirar normalmente. Só que se a gente fez esse procedimento, ela não voltou a respirar, a gente já desconsidera o atendimento dessa vítima. Isso em ocorrência com múltiplas vítimas. Por quê? Em ocorrência com múltiplas vítimas, a gente tem pouco recurso para salvar o número máximo de pessoas que a gente conseguir. Se a gente gastar muito recurso com pessoas que têm pouca probabilidade de viver, a gente vai deixar outras pessoas, uma maior quantidade de pessoas morrer. Eu falo, gente, quando a gente está estudando o método START, né, que é esse atendimento com múltiplas vítimas,
a gente meio, sei lá, cara, pode parecer estranho isso, mas é meio que a gente se sente Deus, porque a gente basicamente escolhe quem vai matar ou vai morrer. Porém, a escolha não é feita a Deus dará, não, tá, gente? Tem técnicas, tem procedimentos e protocolos, tá? Foram estudados, foram realizados e feitos para tentar salvar o número máximo de pessoas possíveis, utilizando o mínimo de recursos possíveis. Mais à frente nós vamos ver sobre isso. Isso aqui é o mesmo caso, tá, do anterior, porém em pacientes pediátricos. A diferença é que no paciente pediátrico a gente faz 5 ventilações primeiro. O que é 5 ventilações? É tipo aquela respiração boca a boca, mas é feito com um equipamento próprio que se chama BVM, né? Ou outro equipamento próprio que chama Pocket Mask, que nós vamos conhecer mais à frente. Tirando isso, gente, não voltou até mesmo a criancinha. Pediátrico lá, a gente não vai prestar o socorro. Em ocorrências com múltiplas vítimas, volto a falar para vocês não confundirem, tá? Porque a nossa ideia, o nosso propósito em acidentes com múltiplas vítimas é salvar o número máximo que a gente conseguir de pessoas com o menor número de recursos. Vítimas presas a ferragens, escombros ou encarceradas de alguma forma, que estejam sem respiração e sem pulso, quando o tempo de retirada for superior a 30 minutos. Por quê? Nesse tempo de retirada a 30 minutos, às vezes a gente consegue reverter o quadro. Só que, vamos supor, a gente está vendo um acidente lá, a pessoa está sem respiração, tem tudo. A gente acionou o corpo de bombeiro militar, que tem o desencarcerador, a gente não consegue remover a vítima dali. O corpo de bombeiro militar, né, não estou falando aqui na nossa região, que é muito perto, né, mas pensa numa região longe pra caramba aí. O corpo de bombeiro militar informa que ele só consegue chegar em 45 minutos. Não tem o que fazer com essa vítima. Então a gente vai tentar atender outras vítimas que vai precisar mais da nossa atenção do que essa vítima. Infelizmente, é assim que funciona, pessoal. Se está sendo muito duro para alguns, se preparem que o negócio é bruto. Vítimas apresentando lesões com baixa probabilidade de sobrevivência. Aí tem até um exemplo. Uma vítima atingida por um projétil de arma de fogo, né, na cabeça, com exposição de massa encefálica, em uma zona quente, ou seja, está no meio de um tiroteio. Para eu salvar aquela vítima ali, eu vou colocar minha vida em risco para tentar puxar ela dali. E ela já está com um tiro na cabeça, a probabilidade de sobrevivência dela é muito pequena. Isso é só um exemplo, tá? Eu não vou me arriscar para salvar aquela vítima. O bombeiro ele usa uma frase que é a seguinte: o problema vai ser só lembrar ela. Eles falam, como é que é? Não oferece, não. Até o final do negócio que eu vou lembrar. Vou dar sequência aqui. Afogamento sem chance de iniciar ressuscitação cardiopulmonar ou reanimação cardiopulmonar comprovada por tempo de submersão superior a 1 hora, tá? A 1 hora de submersão. Ou sinais evidentes de morte, né? Se já está com sinais evidentes de morte, já caiu naquela outra lá. Se não tem sinais evidentes de morte, mas já é superior a 1 hora, olha, que horas que a pessoa submergiu? Olha, era 1 hora da tarde, agora já são 3h30 e você encontrou a pessoa, né? Não adianta, né, fazer nenhuma intervenção. Eu, inclusive, já identifiquei uma vítima de afogamento, que assim que eu identifiquei a vítima, eu perguntei via rádio, né, para membros da minha equipe, para confirmar qual que era o horário de submersão. O horário de submersão já estava dando 2h30, então eu só amarrei a vítima. Não tinha o que fazer, não tem o que fazer. Por quê? Não significa que dentro dessa 1 hora de submersão, a vítima ela consiga sobreviver, consiga voltar, a gente consiga restaurar o estado dela. Mas existe uma pequena probabilidade, mas existe. Entendeu? Então, antes de 1 hora, né, no caso de afogamento, inicia esses procedimentos. Após 1 hora, infelizmente, não inicia. Só voltar aqui a frase do bombeiro é o seguinte: eles falam o seguinte: por pouco nós arriscamos pouco, por muito nós arriscamos muito. Ou seja, tem uma casa
que tá queimando os móveis, tudo da pessoa. Não tem ninguém lá dentro, velho. Não tem vítima, não tem ninguém lá dentro, não saiu. Você acha que é o quê? É pouco ou muito? É pouco, é só bens materiais. Eles vão se arriscar, a casa está prestes a cair, eles vão se arriscar para salvar a televisão da pessoa? Não. Por pouco, eles se arriscam um pouco. Tem uma pessoa lá dentro, idoso, jovem, criança, homem, mulher, independente, até mesmo um animal, é uma vida, é muito. Aí eles arriscam muito, eles arriscam a própria vida para salvar aquela vida. Então, isso devemos levar para nós também. Por pouco, arriscaremos pouco. Por muito, arriscaremos muito. Lembrando que não somos heróis, tudo tem técnica. Se você não tem técnica e fazer alguma coisa, você está sendo imperito, você está agindo com imperícia. Podem ligar os microfones aí, vamos tirar as dúvidas. A aula prolongou bem mais do que eu estava imaginando. Não, se bem que não, está de boa. Podem ligar os microfones, vou tirar essa apresentação. Pessoal, alguém? Tem alguém aí ainda, pessoal? Eu tô falando só para gravação mesmo. Bem tranquilo, tá bem Tá. didática a explicação. Muito tranquilo. Sem dúvida. Beleza, beleza. Vou dar uma pausinha de 20 e 13, um pouquinho mais do que 5 minutos. 20 e 20, né? Não precisam sair. É só o tempo de beber uma água, ir no banheiro, beleza? Então, às 20 e 20 eu retorno aqui à aula. Fechou? Mantenham conectados. Ok. Ok.